Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Sala do Kaizen, me chamo Daniel Nunes e hoje eu trago o tema Dicas para Engajamento. Então, se você trabalha com Kaizen, sabe que mudança cultural, existem muitas barreiras e a gente precisa muito do engajamento de todos para que de fato aconteça a implementação da cultura de melhoria contínua. Antes, te convido a fazer parte aqui do canal do Sala do Kaizen, isso é bem importante para que o canal cresça, isso é um feedback para mim que o material é bom e que eu continue a fazendo e produzindo os vídeos. Mesma coisa, dê um like se você gostar, porque isso ajuda também, é o feedback para mim. Se precisar comentar, comenta também. Isso é bem importante como feedback, fazer o canal crescer, beleza? Você pode fazer também lá no Instagram do Sala do Kaizen, Telegram do Sala do Kaizen, onde eu disponibilizo alguns materiais. E você pode me seguir lá no LinkedIn, Daniel Nunes. Nunes começa com L e termina com Z. Bom, para começar, ele faz uma pergunta, né? Você sabe o que é andragogia? A andragogia ela é uma prima ou uma irmã, podemos assim dizer, da pedagogia. A pedagogia ela cuida de ensino para criança e a andragogia é a ciência que estuda a aprendizagem para adultos. Então ela busca práticas e estratégias para enganjar adultos no processo de aprendizagem. E isso está muito ligado a Kaizen, porque Kaizen ele é aprendizagem, ele é um processo longo de mudar pessoas, transformar pessoas. Um ponto importante do processo aí de aprendizagem para adulto é o seguinte, tá? Ninguém estará motivado em aprender algo que não terá aplicabilidade em sua vida. Tenha isso em mente. Isso daqui é fundamental, é um ponto-chave nesse processo de enganjar as pessoas e transformar as pessoas e plantar Kaizen nelas, tá? Então tem três dicas bem importantes aqui. A primeira delas é entender a aplicabilidade do conhecimento. Então aquilo que tem que estar ensinando, a pessoa tem que conseguir aplicar imediatamente. Depois do treinamento, no dia seguinte, ela já tem a possibilidade de implementar. Não pode ser uma coisa que tu vai falar agora para outro dia, em outro momento. Se ela quiser fazer, ela faz. Então ela tem que estar vendo valor naquilo ali, tá? O teu treinamento ele tem valor, ele precisa. Um treinamento bom ele tem que transformar a pessoa, ele tem que levar a pessoa para ação, tá? Porque isso, né, fazendo isso aqui, que a pessoa consiga, né, ver que aquilo tem aplicabilidade, isso gera prontidão para o aprendizado. Ela está ali e ela quer aprender. Mais à frente eu vou falar outras dicas aí. Então, esse é um ponto importante para o engajamento, tá? E aí o nosso papel é fazer que a pessoa entenda isso e depois falar um pouquinho mais umas dicas de como fazer. O outro ponto é que os adultos eles não têm tempo. Então, às vezes, eles têm uma jornada dupla, eles estão cansados, eles têm a rotina toda deles para fazer durante o trabalho, enfim. Os nossos treinamentos eles precisam ser lúdicos e objetivos. E um ponto importante, o movimento das pessoas precisa ser ativo. Então, o adulto ele gosta de falar, ele gosta de interagir, ele gosta de contar as experiências deles. Então, a tua condução do treinamento, você tem que ser um bate-papo. Você tem que trazer eles para o jogo. Então, por exemplo, quando você dá um exemplo, perguntar o nome de alguém, falar assim, por exemplo, oh, Fernanda, seu nome é Fernanda, né? Pô, imagina que a Fernanda foi em tal lugar, e aí você desenrola a história toda, passa, traz eles para uma dinâmica. Então, esses três pontos são três pontos bem importantes que você vai ter aí que é importante você observar para um processo de engajamento. Isso daqui também vale para a semana Kaizen, se você conduzir uma semana Kaizen, beleza? Então são três pontos importantes nesse começo aqui. Bom, vamos lá. O negócio que eu digo é o seguinte: evite ou use o mínimo possível levar a galera para uma sala de aula e botar projetor. Eu evito demais fazer isso. Então, meus treinamentos eu gosto de dar. Se for usar, eu uso muito rapidamente. Eu gosto de um flipchart, papel, se possível, lá no Gemba, explicando e vendo algo real. Tá? Evite o máximo, que não agrega, gente. Não agrega, tá? Bom, todo o treinamento, ele tem que ter duas coisas. Tem que ter a teoria mais a prática. No mínimo, 50% teoria, 50% da prática. Eu ainda gosto menos, um 20-80. Na teoria, 20% e a prática, uns 80%. Então, tenha isso. Não faça somente um treinamento teórico. Bom, quando eu falo de teoria, eu falo o seguinte. Cara, seja lúdico, dê exemplos que as pessoas consigam enxergar. Eu já vou dar alguns exemplos pra frente aí, tá?
Você pode comentar sobre exemplos reais que aconteceram com empresas ou seus exemplos reais da sua vida, exemplos pessoais, exemplos de outras pessoas e empresas. Você pode trazer um pouquinho de humor também para o seu treinamento, beleza? Bom, e a prática? Na prática, você pode usar dinâmicas, e essas dinâmicas elas podem ser na sala, pode ser, enfim, você traga dinâmicas, as pessoas gostam de dinâmicas, elas gostam de coisas diferentes. E dois, ir ao Gemba, né? Então, que a parte do treinamento, ela também aconteça uma parte no Gemba, beleza? Então, são duas formas assim de você trabalhar bem a teoria e trabalhar bastante a prática também. Então, nunca esqueça desses dois pontos aqui. Bom, vamos lá. E algumas pessoas aí falam, né, que para 1 hora de treino teórico são necessárias 20 horas de prática, beleza? Então, dentro do seu processo de treinamento e desenvolvimento, voltando ao primeiro ponto que eu comentei no slide anterior, que as pessoas precisam aplicar, você pode criar um treinamento pelo qual é o seguinte: você treinou as pessoas, você deu a parte teórica, vocês fizeram uma prática juntos, ou no Gemba, ou uma dinâmica, enfim, vocês fizeram, mas que a pessoa saia com um compromisso de implementar uma melhoria ou implementar aquilo que ela aprendeu e depois ela nos dá um retorno e a gente fazer alguma avaliação e ela tem um prazo para entregar isso, enfim, que a gente possa avaliar a prática, a implementação, o que essa pessoa foi lá e fez sozinha. Isso também é uma prática boa para dar um engajamento para as pessoas, porque a gente só aprende quando pratica, quando vai lá ter o conhecimento de causa, tá? Então, essas são bem importantes sobre o processo de treinamento. Bom, eu vou dar aqui algumas coisas que eu uso, né? Eu uso bastante essa questão de exemplos, de falar, fazer analogias, enfim. E eu trago algumas coisas mais do meu vida pessoal também bastante. E outras coisas que eu vou passar aqui. Então, aqui eu tenho um exemplo de alguma coisa pessoal que eu uso. Tá? Quando eu quero falar de mudança cultural, que é um problema difícil, que é um problema que a gente vai ter que se sacrificar muito, é o seguinte: eu falo assim, faz 10 anos que eu já não moro mais lá em Joinville, que é a cidade que eu morava. Então eu casei, enfim, saí e fui morar em outra cidade. Mas toda vez que eu vou lá na casa da minha mãe, a configuração da mesa é exatamente a mesma. A minha mãe nesse canto, meu pai aqui quando ele era vivo, e eu aqui nesse cantinho. Vou fazer uma visita neles lá, vou almoçar, tomar um café da tarde. Cara, é exatamente o mesmo jeito. Deus o livre se existir uma alteração. Eu sentar aqui, a minha mãe sentar aqui, parece a Terceira Guerra Mundial. Parece que está tudo errado. Então essa é uma forma de você trazer um exemplo, alguma coisa que acontece com você, para você tentar exemplificar e mostrar alguma coisa. Outro exemplo que eu dava bastante era essa questão aqui, ó. Então imagina, isso aqui era uma mesa, tá? Era representando uma mesa. Então aqui é uma cama. Esse cara aqui é para ser uma pessoa, representando uma pessoa, eu, do meu lado esquerdo, e a minha mulher aqui do lado direito. Aí eu conto o seguinte: quando a minha filha nasceu e a gente colocou o bercinho aqui do lado, minha filha aqui dormindo, eu queria muito dormir desse lado aqui para ficar pertinho dela, mas eu nunca consegui, porque a minha mulher só consegue dormir deste lado aqui. Aí eu conto essas histórias com um pouquinho mais de humor, mas eu pego o exemplo pessoal meu e trago ali para dentro. E aí eles acabam se conectando com essa história. Pô, lá em casa também é assim, nossa, é assim também, pô, daí acontece assim. Então você acaba criando uma conexão com aquele grupo de pessoas ali e eles conseguem entender um pouco melhor, tá? Bom, outro ponto aqui de exemplo pessoal, né? Eu tenho uma filha, minha filha, então quando eu casei, morei fora, e aí minha filha, eu vejo ela todo dia, enfim. Aí eu dou esse exemplo quando as pessoas elas não conseguem perceber a evolução delas ou a evolução do departamento delas na implementação do Kaizen. Então, como eu tenho várias, hoje, né, onde eu trabalho, eu tenho mais de 30 lojas que eu preciso dar o suporte. Então, eu não consigo estar sempre. Então, eu faço as visitas pontuais, enfim, meus analistas estão mais. Só que, às vezes, as pessoas não percebem e não conseguem enxergar o valor daquele trabalho, daquele crescimento. Aí eu dou um exemplo assim, pessoal, eu tenho uma filha, tá? Aí, sempre que eu vou visitar minha mãe lá em Joinville, às vezes uma vez por mês, a cada 2 meses eu vou visitar lá. E quando a gente vai visitar a família por lá, eles olham e falam o seguinte: nossa, como ela está grande. Cara, pra mim ela tá igual. Ela tá igualzinha. É porque eu tô ali todo dia e eu não consigo perceber. Mas as pessoas que vêm de fora, elas percebem o seu crescimento. Então eu falo este exemplo
para que as pessoas elas não desanimem com o processo, porque a gente sabe que o Kaizen implementa e volta, ele é um processo contínuo e longo de melhoria, de mudança cultural, mas a cada vez que tu avança e volta um pouquinho, tu já avançou um pouquinho, avançou, voltou um pouquinho, tu já avançou mais um pouquinho, e aí é perceptível a evolução das pessoas, mas muitas vezes elas não conseguem perceber isso, então eu trago esse exemplo também. Bom, outro exemplo aqui, exemplos de empresas. Quando eu falo do processo que é importante mudar, que é importante inovar, eu falo a história da Kodak. Então a Kodak ela já foi uma das empresas de fotografia, a maior empresa de fotografia do planeta. Vendia pra caramba, dominava o mercado. Inclusive eles foram os primeiros a criar uma máquina digital de fotografia, só que eles, por algum motivo eles não foram à frente, tiveram medo, enfim, e eles foram engolidos por outros concorrentes que entraram, que inovaram e se adaptaram à nova realidade. E a Kodak em 2012 pediu falência e agora está se ressurgindo, mas como outro ramo aí. Então eu conto essa história da Kodak, eu conto, claro, com mais calma, com mais clareza, enfim. Eu também trago essa mensagem e eu falo da importância que a gente precisa ter para se transformar em aquele momento, por que o Kaizen está vindo, por que a gente precisa implementar. Então eu sempre trago essa historinha também. Bom, outro exemplo hipotético, tá? Então eu explico lá, eu tenho um vídeo no meu canal chamado Mapeando o Processo de uma forma bem simples, tá? Que eu explico como mapear desse jeito aqui. Então eu sugiro que você entre lá e veja esse vídeo aqui no canal do Sala do Kaizen. Ele é uma forma bem simples de você mapear um processo. E aqui eu faço a hipótese, eu crio uma fábrica de carinhas. E aí a gente simula todo o processo de produção das carinhas, depois um processo de melhoria, como que fica o final. Mas esse processo todo, quando eu faço, eu chamo alguém, ó, qual é o seu nome mesmo? Pô, Pedrinho. O Pedrinho tem uma fábrica de fazer carinha. E o Matheus vem comprar uma carinha. E aí eu faço a simulação de processo, pergunto para eles, existe uma interação. E é bem bacana esse exemplo para você usar. É hipotético, inventei ali uma produção. E fica mais lúdico eles entenderem, tá? E aí outro ponto que eu vou falar um pouquinho mais pra frente depois, tá? Bom, vamos lá. Outro exemplo. Exemplo dos outros. Você conhece o Benny? Esse é um outro exemplo que eu uso bastante, né? Você conhece o Benny? O Benny é um mascote do Chicago Bulls. E o que o mascote faz num jogo? Aí vamos falar, ele agita a torcida, balança e tal. Pois é, eu falei, é isso que o mascote faz. No entanto, o Benny, ele é a estrela do espetáculo antes do jogo e no intervalo do jogo. Por quê? Porque ele faz um monte de coisa diferente que os mascotes fazem e a galera vai ao delírio. Mas pô, ele é só um mascote, não é? Eu vou falando a história, mas no final o que eu falo? Que independentemente da posição que a gente ocupa hoje, a gente pode ser estrela do espetáculo. E o Kaizen está aqui para isso. Então se você é um operador, cara, usa o Kaizen, mostra o seu talento. Então eu vou desenrolando a história, enfim. E hoje esse cara ganha dinheiro, roda o mundo como mascote do Chicago Bulls. Então eu conto toda a história. E aí eu amarro com uma história pessoal minha. Que a história pessoal minha, hoje eu sou supervisor de melhoria contínua, mas eu comecei como operador de máquina. E eu conto a história, outro dia, acho que já até contei a história, tem um vídeo do meu lá no Instagram, eu conto a história de como eu cresci profissionalmente. E aí eu conto e ligo essa história aqui. Então isso é um motivacional para aquelas pessoas que pensam que não dá para crescer, que não pode, que não consegue. Eu sempre ligo essa história do Benny. Aí eu passo um videozinho, se eu tenho no celular, enfim, você mostra para eles o vídeo, indico que eles vejam um vídeo que é bem legal, a história do Benny, tá? Outro exemplo aqui mais lúdico, né? Quando eu quero falar alguma coisa que as pessoas elas não param para resolver problemas ou pensar em uma forma melhor de trabalhar. Então eu conto a história de um cara que está no meio do mato, tentando fazer fogo, está acabando o dia, ele precisa de fogo, ele está ali, está cansado. E cada vez mais tu tenta, tu gasta mais energia, né? Tentando. É difícil pra caramba fazer fogo com varetinha aqui. E eu conto a história seguinte, imagina que você tá ali, aí vem um cara, bate nas tuas costas, ô amigo, falar contigo. Aí tu fala assim, cara, não posso, cara. Tem que estar focado aqui, tem que estar concentrado aqui, fazer o fogo, vai acabar. E o cara insiste ali, cara, para um pouquinho, eu quero te dar conversar contigo aqui. E às vezes no nosso dia a dia a gente é assim, a gente não para pra pensar, pra ouvir o próximo, pra melhorar o processo. Mas o cara tem um isqueiro pra te ajudar. O isqueiro vai resolver um problemão pra você. Então eu sempre trago essa história. Acho que também tem lá no canal no Sala do Instagram, lá no Instagram também acho que tem um post falando sobre isso. Então eu conto este exemplo, né? Então às vezes a gente parar, respirar,
às vezes tem alguém com uma solução que vai nos ajudar a um problemão que a gente tem. A importância e tal. Então eu conto essas histórias aqui. Outro ponto é a história da água suja. Então eu falo que um processo de transformação cultural, ele é como um copo com água suja que você colocou debaixo de uma torneira com um filetezinho bem fininho de água. Vai demorar pra caramba, mas vai chegar uma hora que essa água suja ela vai começar a transbordar e depois de um tempo só vai ter água limpa. Só que aquele filetezinho ele não pode parar nunca. Ele tem que estar o tempo inteiro. Então é um processo de mudança cultural. O do Kaizen é isso, né? Então ele vai demorar, enfim, é como se fosse um filetinho de água e um copo sujo embaixo, até essa água virar limpa. Bom, então eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Que eu usei já, e de vez em quando eu uso, mas eu sempre tento criar novos exemplos. O que eu quis trazer aqui é a forma de você trazer um determinado tema. As pessoas vão lembrar muito mais disso do que você só falar. Aqui você está se comunicando, imagens, interagindo, trazendo para elas se identificando com aquilo que você está falando, tá? E aí, eu gosto sempre de ter novos exemplos, enfim, isso aqui, compartilhar um pouquinho a minha forma de pensamento, como é que eu construo alguma coisa. Isso pode te ajudar de repente, tá? Bom, e algumas dicas, importantíssimo para qualquer treinamento. Você precisa de preparação. E o que é preparação? Você precisa ir no local de trabalho de alguma das pessoas que estarão nesse treinamento. Você precisa lá, para quê? Para saber quais são os principais problemas que existem naquele departamento, o que eles estão enfrentando. Por quê? Porque seus exemplos e a sua verbalização devem estar ligados a esses problemas. Então, quando você for falar um exemplo, mapeamento da carinha ou tal, você sempre conectar algum problema deles. Ô fulano, a tua quebra lá, a tua sucata, pô, teu equipamento. Então você sempre tentar conectar estes exemplos, isso que você está falando, com a realidade deles. Ah, vai falar de 5 porquês. A galera dá aquele exemplo do Tai Chi Ono da máquina lá. Cara, às vezes não está conectado com o que eles estão vivenciando, do que eles estão com problemas. Então você se preparar, você mostrar que conhece o setor deles, conhece os principais problemas e conectar na sua verbalização, você trazer exemplos do dia a dia deles, cara, é uma das melhores coisas que você pode fazer que vai te ajudar. Beleza? Outro ponto aqui que eu trouxe é utilize as fábulas. As fábulas elas te ajudam muito. As pessoas gostam de histórias, elas aprendem, elas pegam. Por exemplo, tem a história lá da maçã. Essa história, fábula da maçã, eu sempre conto para as decisões precipitadas que a gente toma. Então, é a história de uma menina que estava com 2 maçãs na mão e a mãe pediu uma. E aí a filha pegou e mordeu uma da maçã. Mordeu as 2 maçãs. E a mãe ficou furiosa. Quando a mãe ia brigar com ela, porque ela estava muito cabreira, a filha falou: mãe, toma essa aqui que é a mais doce. Aí eu faço tudo, mas, pô, a importante é a gente entender as coisas, não tomar as decisões precipitadas, enfim. Eu ligo alguma coisa com o Kaizen. E a mesma coisa a questão da fábula dos elefantes, onde o rei pegou cegos e botou um elefante em cada cego na parte do elefante, tô resumindo, tá? E aí cada um tocou uma parte do elefante, depois o rei chamou e para cada cego ele perguntou o que era. E cada um falou uma coisa diferente. Mas no entanto, o que ele quis dizer? Todo mundo estava certo, todo mundo estava falando a sua realidade. E às vezes, para a gente entender o todo, a gente tem que envolver todas as pessoas, e ouvir o que cada um tem, para a gente montar o quebra-cabeça e entender o problema. Então, essas partes aqui, todas elas, se você me acompanha no canal, me acompanha lá no Instagram, você vai ver que já tem esses exemplos lá. Mas eu quis consolidar um pouco aqui para você entender. Então, você precisa estar preparado. Você tem que fazer um roteiro para aquele treinamento, para aquele grupo de pessoas. E, bom, esse é o meu processo de treinamento que eu gosto de dar, que eu gostaria de falar para você. Fazendo isso aqui, pô, vai ter engajamento? Cara, uma coisa tem que estar clara. Engajamento, acima disso tudo aqui, sempre vai ter a motivação interior de cada indivíduo. Você pode fazer o que for para trazer o Papa, mas se a pessoa também não querer, isso aqui não adianta, não vai ter engajamento. Mas as pessoas que elas têm vontade, é um treinamento atrativo, que elas se sentem acolhidas, que tem a conexão, pô, cara, verdade, pode ter certeza que o engajamento vai acontecer, tá bom? Bom, pessoal, essas eram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado aí, vocês podem aproveitar alguma coisinha, beleza? Valeu!